Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Começa agora um super episódio. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Dr. Domingos Malherbe, que é endocrinologista, é um médico bastante experiente, com uma carreira muito consagrada, muito bem consolidada, e vai conosco hoje aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer, dividir um pouco dessa jornada, né, Dr. Domingos, que o senhor trilhou aí ao longo desses anos e vários desafios aí ao longo da carreira. Muito obrigado por dispor seu tempo e vir aqui dividir com todos os ouvintes do Anamnese Podcast, todo mundo da indústria que acompanha o nosso canal. É uma satisfação, Adriano. Nós temos uma amizade muito forte. É realmente uma satisfação estar aqui hoje fazendo parte desses seus podcasts que são famosos, não é? Já. E também é uma satisfação falar com o seu público, tá? Eu acho que nós temos mensagens assim bastante interessantes, né, para compartilhar. Exatamente, a gente conversava pouco, né? E a gente já conversando em outros momentos que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aí, o quão importante algumas habilidades, né, algumas competências são importantes para o desenvolvimento de carreira do médico, e essas são situações que muitas vezes não são oferecidas na graduação. E o senhor aprendeu várias delas ao longo da vida, aí, ao custo de muita coisa acontecendo. E o Dr. Domingos Malherbe é um endocrinologista que tem uma carreira muito consolidada, como eu disse, e grandes desafios o senhor passou ao longo da sua carreira. Hoje o senhor tem um consultório muito bem estruturado, dentro de uma instituição altamente renomada. O Hospital C não é o primeiro, às vezes está sempre ali no ranking a referência na América Latina e muitas vezes na lista do mundo, né? Internacional. Né? É o primeiro na América Latina. Então, nós estamos falando nada mais, nada menos do Hospital Albert Einstein, então, que é uma grande referência. Também participando ativamente da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e contribuindo para os outros colegas, né, nas outras sociedades, através do seu conhecimento. E falar um pouco, né, porque uma das coisas que são interessantes, quais foram os principais desafios que o senhor teve ao longo da sua carreira para que médicos que estejam começando a sua carreira agora ou que passem por problemas e situações que foram encontradas pelo senhor ao longo da sua jornada, porque conseguir escalar altos postos de relevância, eu acho que não foi fácil, né? Adriano, a medicina é uma carreira bastante sacrificada, ela demanda muito esforço, muitas horas do indivíduo que se propõe a entrar nessa área, né? Qual que é o fascínio da medicina? Uma área muito ampla, dificilmente você vai deixar de encontrar alguma coisa que combine com a sua vocação dentro da medicina, porque nós temos desde a área básica assim, de medicina, pesquisa de laboratório, né, ciência médica, e aí nós estamos envolvendo muitas áreas dentro da ciência médica, a área de fisiologia, a área de estrutura, que obviamente tem relação com toda a área de diagnóstico, né? A área de novos remédios, de novas tecnologias de diagnóstico, enfim, desde esse ponto até a prática clínica numa unidade básica de saúde, né? Onde, obviamente, o currículo e as habilidades são muito diferentes daquela da área básica, e passando aí por toda a área diagnóstica, a área de relacionamento empresarial, médico que é ligado à indústria. Então, ela é muito ampla. Esse é o fascínio. Outro fascínio grande, e aí é uma coisa que tem a ver com a vocação do indivíduo, se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu diria que a vocação do indivíduo que está disposto a trilhar essa carreira forte e árdua, né, é a vocação de querer ajudar as pessoas, né? O médico, desempenhando a sua profissão,
ele sempre vai poder ajudar as pessoas, quer trabalhe numa área ou na outra, em todo o leque de opções que a medicina oferece, é sempre visando ajudar alguém dentro daquela capacidade. Isso já está até no juramento de Hipócrates, né, que foi feito há milhares de anos. O médico, dentro da capacidade dele, ele tem que dar o máximo, ele tem que estar sempre honesto consigo mesmo, de que ele está dando o máximo de conhecimento e de capacidade dele. Se no máximo de conhecimento e capacidade dele ele não consegue resolver o problema, é porque o problema é complicado ou porque está fora do escopo ainda do conhecimento, mas o médico fez a parte dele. Então, eu acho que isso é algo que tem muito a ver com a vocação do médico, né? Então, realmente, eu acho que a medicina oferece isso para alguém que está pensando em fazer ou que está no meio da formação. Agora, a medicina, eu estou formado há quase 50 anos, né? São 47 anos que eu estou formado. Que legal. Né? E nesses 47 anos, mudou completamente, ela virou de cabeça para baixo muitas vezes. E o que a gente vê é que os currículos da graduação da medicina, eles têm uma capacidade lenta de adaptação a essas mudanças na profissão, né? Então, o médico, na minha época, 6 anos de graduação, sendo os últimos 2 de prática, num internato, né? Depois, geralmente, mais 2 anos de residência, sendo um deles de clínica geral, na área clínica, obviamente, e outro já na especialização, ou 2 anos de formação numa área clínica e mais um terceiro na especialização. Isso depois, agora, passado esse tempo todo, virou praticamente 12 anos. Então, o médico, naquela época, mais ou menos com 8 anos de formação formal, ele ia para o mercado. Hoje é 12 anos, porque, obviamente, a quantidade de informações é exponencial, né? Sim. Depois que surgiu a internet, quando eu me formei, não tinha internet, né? Então, a geração de conhecimento e a disseminação de conhecimento é exponencial. A gente não consegue mais dar conta, não é? Quando se fazia uma pesquisa bibliográfica, aí, quando eu fiz, por exemplo, meu doutorado há 30 anos, você conseguia dominar toda a literatura existente naquela época, né? Se você se esforçasse bastante, fosse meio perfeccionista, você conseguia dominar. Fala, eu domino essa área. Hoje em dia é impossível você fazer isso, porque se hoje você domina, amanhã você não vai dominar mais, porque já apareceu alguma outra coisa nova e, às vezes, desdizendo conceitos sólidos, né? Então, essa mudança na medicina, o médico tem que ter uma capacidade hoje de adaptação muito grande. Aliás, não só o médico, não é, Adriano? Qualquer profissional. E os currículos médicos, eles têm um gap, eles têm uma defasagem nessa agilidade de adaptação àquilo que o médico encontra. Então, o médico hoje sai 12 anos, está ótimo, formado, super sabido em tudo, e ele, a hora que cai numa prática, ele acaba, às vezes, dando cabeçada. Por quê? Porque ele não sabe gestão, ele não tem conceito de que ele está trabalhando no ambiente público ou privado, numa empresa, o que é compliance, o que é o valor e a importância de você registrar devidamente aquilo que se apresenta para você e você faz, não é? Então, há muitos currículos médicos hoje, eu sei disso porque eu tenho contato ainda, né, com estudantes de graduação, com estudantes de pós-graduação. Os currículos médicos hoje, eles primam por formar um profissional expert naquela área. Mas essa questão de gestão e de postura em relação ao que cerca o médico no ambiente de trabalho,
ele vai acabar aprendendo na prática, e aí naquela hora, com toda aquela formação de 12 anos, ele é um calouro. Exatamente. Ele é um novato, tá? Isso que é incrível, né? É o que o senhor falou, tem todo, o médico tem é o dom, a aptidão ali para ajudar as pessoas, ele é altamente capacitado ao longo dos anos para a construção dessa formação e sai como calouro do ponto de vista do aspecto de relação trabalho, relação empresa, porque e muitas vezes eu já ouvi isso, fica um tema um pouco aquém do médico falar um pouco sobre isso, porque o senhor que trabalha com diabetes, que é uma doença crônica, sabe a importância e vive na prática de colaboração do paciente. O senhor pode ter todo o arsenal de competência técnica, de produtos de alta linha, né, de ponta para tratamento, mas se o paciente não aceitar, não colaborar e não ir junto com o que o senhor está propondo no tratamento, não tem efetividade. Né? Exatamente. E aí essa parte que o senhor trouxe que eu achei bem legal, porque é realmente um calouro. Né? E como é que faz essa questão da comunicação e da gestão, da liderança? Como o senhor aprendeu isso? Né? Quais foram os momentos que o senhor falou, olha, ali eu vi que isso mudou a minha carreira. Né? Mudou, eu comecei a ter mais propriedade na condução da minha carreira, porque a parte técnica a gente já falou, está tudo ok, né? A resposta a essa sua colocação, Adriano, chama-se empatia, né? Empatia, a definição é assim mais simples, é você tentar se colocar na posição de quem está na sua frente, né? Se você tivesse lá naquela posição de quem está precisando cumprir uma série de tarefas que alguém está definindo para você. Obviamente, sempre querendo te ajudar, não é? Que é a posição do médico. Talvez a endocrinologia, e particularmente dentro da endocrinologia, o diabetes, seja uma área assim, muito propícia para isso. Não é? Diferente de uma área, por exemplo, como ortopedia, vamos para o extremo. Uhum. O indivíduo quebrou um osso. Bom, a partir dali, o paciente não tem mais muita participação na coisa. Ele vai procurar um profissional que vai anestesiar ele, colocar dentro de uma sala cirúrgica e vai consertar o osso, né? Vai usar um material XYZ, uma técnica ABC, o doente acorda a anestesia e está feito para o serviço. Ele não participou daquilo. O médico, o ortopedista, ele não precisa da boa vontade, de um comportamento que o paciente precisa emitir ali. Não é? Se nós caminharmos um pouquinho mais, uma área, por exemplo, de infectologia, não é? Que já não é tão dramática assim como uma traumatologia, mas é bem objetivo. Não é? O infectologista, ele ouve o paciente, ele monta o diagnóstico lá no raciocínio dele, ele lança a mão de alguns exames diagnósticos muito objetivos, né? Vai fazer testes para saber se tem uma infecção ou não. Esses testes todos têm sua sensibilidade, sua especificidade, que são coisas numéricas. Ele tem o conhecimento dele para cada doença, quais são as opções terapêuticas, ele aplica o tratamento e o paciente tem que tomar aquele remédio, ponto. Um antibiótico, se ele não conseguir tomar, ele tem que ser internado para ser dado injetável, mas é muito objetivo. A participação do paciente num quadro infeccioso agudo já também é pequena. Ali é o médico que tem que saber por onde se conduzir. Se nós transportarmos essa mesma situação de infecção para uma infecção crônica, por exemplo, o indivíduo vai tomar um remédio, vai fazer um tratamento de tuberculose. É um tratamento de pelo menos 6 meses, com um remédio que pode ter efeito colateral, tem que ter horário para tomar. Aí nós já começamos a conversar sobre esse assunto. Se o paciente não cooperar fazendo o tratamento direitinho, porque ele vai fazer aquilo em casa, vai ter que tomar o remédio, vai ter que cumprir horário, vai ter que aguentar um pouquinho o efeito colateral,
pode ser o médico mais expert do mundo em tuberculose, mas, como se diz, vai morrer na praia, porque o paciente não vai seguir o caso não vai evoluir bem, né? Eu acho que a endocrinologia e o diabetes tem muito disso, principalmente quando eu comecei a carreira. Hoje em dia é muito diferente, tem muito mais recursos, mas quando eu comecei a carreira, o que nós tínhamos de recurso para diabetes? Nós tínhamos insulinas que, se você for ver hoje o que existe de opção de insulina moderna, aquelas eram carrocinhas, na verdade, né? Insulinas meio tostas, nem eram insulinas humanas, eram insulinas animais que não tinha muito a ver com a secreção fisiológica de insulina no ser humano, né? E tinha 2 classes de remédios com 1001 dúvidas sobre eficácia, se aquilo realmente ajudava o paciente ou atrapalhava. Então, você precisava, para o seu sucesso até profissional e para a sua satisfação profissional de ter ajudado alguém, você precisava que o paciente aderisse a determinadas coisas que só ele pode fazer. O médico não pode ficar 24 horas em cima do paciente para saber o que ele come, ou o que deixou de comer, ou quanto come, e que tipo de alimento, não é? Ou se ele está fazendo atividade física ou não, ou seja, toda aquela parte que a gente chama de tratamento não farmacológico, ou modificações do estilo de vida, isso não está no escopo do médico cumprir. Quem tem que cumprir isso é o paciente. E o médico pode orientar, obviamente, no consultório, mas o paciente vai voltar naquele consultório depois de 3, 4 meses e o conhecimento, aquela informação que o médico transmite, ela vai se dissipando com esse tempo. Então, se você não tiver um paciente motivado, que vá procurar outras informações, que vai fazer uma repescagem daquilo que ele ouviu do médico no consultório, esse tratamento não vai ser bem sucedido. Ele volta para o consultório dali 3, 4, 5 meses, mais ou menos do mesmo jeito que ele estava. Então, é uma coisa que gera insatisfação profissional para o médico e o médico vê que não conseguiu ajudar aquele paciente, que, no meu entendimento, é a maior missão do médico, né? Então, você é obrigado a desenvolver esse mindset, como se fala, né? De fazer o paciente entender, de não ser diretivo, assim, numa situação vertical, olha, eu falo e você cumpre. Ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no papel do paciente e saber se dá para o paciente fazer aquilo que ele está sugerindo. Então, como é que você pode pedir para um paciente, ó, o senhor precisa fazer 50 minutos de ginástica 3 vezes por semana, um paciente que é um executivo, que viaja 3 vezes por semana, e ele está dentro de avião, ele está dentro de hotel, ele está com fuso horário atrapalhado, não adianta, se você propuser isso aí para um paciente desse perfil, você já está fadado a insucesso. Então, você tem que acabar adaptando a sua ciência e a sua comunicação para cada situação de vida. Num caso desses, de doença crônica, que você não tem muito recurso objetivo, como um antibiótico, por exemplo, do infectologista, e que você depende do comportamento do paciente para que todo mundo fique bem. O paciente e você como profissional, você tem a sua satisfação profissional. Então, acho que é por aí que tem que ir a mente de um médico na prática clínica. E se você extrapolar isso para outras áreas, que não seja a prática clínica propriamente dita, isso vale também para o médico conhecer um pouco de gestão, né, para saber se aquilo que ele está fazendo dentro de uma organização está atendendo à expectativa que a organização tem dele. Ele não pode se encastelar e falar, olha, eu sou ótimo, eu sei tudo sobre essa área da medicina, os outros que se adaptem. As coisas não funcionam assim. Então, você tem que entrar nessas outras áreas que
aí volta a questão do currículo médico. Elas não são muito abordadas nos cursos de graduação. Uma área de compliance, uma área de inteligência emocional, não é? Uma área de trabalho em equipe. Ele tem que navegar nessas áreas, porque senão ele vai perder competência, por mais que ele saiba medicina. E olha que legal, o senhor falando aqui tudo... tem tudo a ver esse nosso bate-papo, né? Porque é exatamente isso. O senhor trouxe temas que é liderança, porque liderar o paciente, né? Fazer essa gestão do esquema terapêutico, de ter a empatia. Empatia é comunicação, né? É você se colocar no lugar do outro e ajeitar ali uma proposta customizada. Então, nós estamos falando de liderança, de motivação e de autorrealização. Então, são várias habilidades que o médico é treinado na prática, literalmente, né? Quando está fazendo ali a clínica, e que isso não foi trabalhado. E um outro tema que o senhor fala, que também é muito importante, inteligência emocional, né? Porque você está ali para cuidar das pessoas, e as pessoas muitas vezes também estão com o seu temperamento não bem regulado, você está para oferecer ajuda e muitas vezes tem essa choque. O né? choque, porque às vezes o indivíduo está ali nervoso, porque já tentou uma coisa, tentou outra. Muitas vezes você sente isso, que você está mais interessado na saúde do paciente do que ele mesmo. Entende? Então, tem alguma coisa errada ali. Você precisa trazer esse paciente para a situação, falar, meu paciente, você é o beneficiado com isso. Então, vamos chegar no acordo aqui. Né? Então, é isso que chama muito a minha atenção, porque o senhor está usando temas que eles não são exclusivos do mundo corporativo. Gestão, comunicação, empatia, liderança são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, desde quando a gente acorda, claro. Né? Enfim, com todo mundo que a gente se relaciona. Então, são temas que você traz aqui que são bem importantes. Um outro tema, que é o trabalho em equipe, em função de tratar uma patologia do qual vários profissionais se fazem importante, entendendo o contexto do paciente, isso é importante, saber por onde navegar com outros pares. E uma coisa bem importante que o senhor me fala e que eu venho pensando aqui também não se colocar de uma maneira superior, né? Porque isso muitas vezes inibe o paciente de achar, poxa, não aderir. E eu tenho certeza absoluta que se o senhor olhar para trás, ao longo do tempo que o senhor foi amadurecendo e aprendendo cada vez mais a lidar com essa situação, a efetividade, agora vamos falar de efetividade do seu consultório, da sua agenda, ela é muito boa, porque certamente os teus pacientes não te deixam, né? Certamente eles falam para outro paciente que fala, olha, o quão atencioso, o quão... E são temperos que o senhor está colocando dentro da ajudar as pessoas, e isso faz que também, por um outro lado, transfira uma efetividade e mostre que o caminho que o senhor está indo, que a sua instituição, o seu consultório espera de você, está sendo bem atendida, porque isso está refletindo nas pessoas que te procuram para resolver o problema. Faz sentido? Faz todo sentido, porque você pode oferecer o arsenal todo de medicamentos, de recursos de diagnóstico, mas se você não trouxer o paciente para o jogo, não se colocar na pele dele, digamos assim, muitas vezes você não vai ter um aliado nisso, você vai ter um antagonista. O paciente tem barreiras e tem restrições àquilo que está sendo proposto, e muitas vezes ele até já ouviu isso de outros médicos, ou já leu. Hoje em dia as pessoas são muito informadas. Né? O Dr. Google, né? Exatamente. Então ele já vem perante o médico sabendo de tudo isso que precisaria fazer, mas que ele não tem condição de fazer. Não é? Então, o paciente precisa ser puxado para essa discussão. Nós não podemos abstrair a vida dele. Ó, o senhor tem que fazer A, B e C, é preciso ver se dá para ele fazer o A, B, C. Se ele tem condição financeira, se ele tem tempo na vida, se ele tem uma condição familiar de alguém que possa apoiá-lo, se ele tem um networking, né? uma rede de relacionamentos que possam ajudá-lo a fazer o que é necessário.
E, às vezes, você tem que negociar isso, você tem que descer um pouquinho do pedestal médico, falar, olha, para esse paciente nós não vamos conseguir aplicar todos os recursos que nós temos, nós vamos ter que fazer metade. Mas metade já é diferente de nada, né? Já é um avanço. O importante é avançar, né? Exatamente. Esse é um lado interessante. E se isso hoje não é possível aplicar todos, amanhã pode ser. Se você ganhar a confiança do paciente, numa situação de atendimento parcial das necessidades que ele tem, ele fica seu parceiro, ele vê a melhora e você consegue avançar nesse processo, né? Se você não tiver essa empatia inicial, praticamente você vai estar falando sozinho, o paciente não está participando do jogo. E o resultado disso é não atingir o objetivo e que ninguém sai satisfeito. Então, esse é um olhar que a gente fala como cliente, é uma customização. Então, você está olhando para essa trajetória, para esse indivíduo de uma maneira customizada. É muito customizada porque o que serve para um não serve para outro. Cada um tem um estilo, uma vida, um background, né? Cultural, comportamental, emocional, e você tem que levar em conta tudo isso. Então, como te falei, para determinadas especialidades médicas, especificamente quem mexe com diabetes, com doença crônica, isso é fundamental. Não tanto para carreiras médicas onde você tem uma objetividade maior. Por exemplo, cardiologia, né? Cardiologia, dentro das especialidades clínicas, talvez a mais objetiva, né? O cardiologista ele tem recursos diagnósticos muito objetivos e tratamento muito objetivos. Eu, particularmente, fico assim muito aliviado se eu tenho que tratar a hipertensão arterial de um paciente ou se eu tenho que tratar uma alteração de colesterol. Porque é tudo muito objetivo, Adriano. Entendi. Você tem exame numérico, você tem imagem, um marcador, você tem remédios eficazes. Agora, quando é uma questão de controle de glicemia, aí nós temos uma gama de outros comportamentos que não é só engolir uma pílula ou tomar uma injeção. Senão, a coisa não funciona. A tecnologia entra nisso, obviamente. Tem casos de diabetes tão complicados que, sem tecnologia, que é uma aquisição nova da medicina, e o médico tem que se adaptar a isso, não é? O médico tem que ter uma capacidade de adaptação ao que é novo, a julgar se aquilo ajuda ou não. Não é pegar a tecnologia por pegar. Tem uma série de recursos hoje que são muito comerciais, né? São explorados comercialmente. Recursos de diagnóstico para saber se o indivíduo tem uma genética para pegar uma determinada coisa. E muito médico usa esse tipo de recurso, mas e aí? O paciente fica sabendo que ele tem uma genética para engordar. E o que ele faz com isso? Porque praticamente não tem nada prático aí. Então, às vezes, até atrapalha o paciente, porque ele fala, não, eu tenho a genética, mas e daí? Não é? O que nós vamos fazer para resolver isso? Não posso mudar a genética, eu nasci dessa forma. Então, isso é um recurso tecnológico que está hoje disponível, e que eu acho que no estado em que ele está hoje, ele não é um recurso que deva receber uma atenção ou ser amplamente utilizado. Por outro lado, falando especificamente na minha área, essa tecnologia que existe hoje, que está surgindo no mundo todo, de monitorização não invasiva da glicose. Né? Nossa, isso veio para atender uma necessidade que tem muitos pacientes com diabetes, que a glicemia parece uma montanha-russa, né? Sobe e desce, e o paciente não sente isso. Ele não tem nenhum sensor dentro do paciente, como um sensor de visão, um sensor de audição. Quando o paciente está ouvindo uma música, o ouvido entende se é um som agudo ou grave, mas não tem nada no corpo que diga para o paciente se a glicemia está alta ou baixa. Obviamente, não estou falando dos extremos, né? Claro. Ninguém vai duvidar que se a glicemia tiver 500, ele vai estar com sintomas. Se ela tiver 50, ele vai estar com sintomas. Mas naquela faixa onde tudo acontece em termos de
eficácia de tratamento, uma faixa de glicemia, digamos, aí entre 140 e 250, está oscilando, está causando problema e o paciente não tem um sensor para isso. Então, ele precisa... São funções automáticas do corpo. Ninguém precisa pensar nisso para controlar uma glicemia. No caso do paciente diabético, ele não tem esse sensor, ele não tem essa regulação. Então, ele precisa se armar de tecnologia. E essa tecnologia que eu falei, por exemplo, é um exemplo, sensor de glicose. Sim. Ela dá para o paciente essa informação, né? Então, ele vai ter, por exemplo, assim como ele tem que pegar o carro dele para ir trabalhar, ele tem que ficar prestando atenção no marcador se tem gasolina ou não, ele vai ter que aprender a ter um aparelho, um marcador para ele. Um device, né? Hoje a gente chama de wearable, né? Uma coisa que ele usa, no caso, um relógio ou um celular, aonde essa informação apareça para ele. Muda da água para o vinho o tratamento de uma situação dessa. Então, a tecnologia hoje, tem algumas tecnologias com as quais o médico tem que conviver e tem que se apropriar delas, né? Nós vimos isso na pandemia muito agora, para falar de um assunto bem atual, bem recente. A tecnologia fez toda a diferença, né? Salvou muito a condição do momento. Completamente. E é interessante, né? O senhor tem 47 anos de formado. O senhor comentou quando o senhor foi lá defender a sua tese, nem internet tinha. Exatamente. Eu bati a datilografia. Olha lá. Ela foi datilografada, a minha tese. Que legal. Então, você vê. E olha quão importante é a sua adoção da tecnologia, né? Porque tudo que é novo, naturalmente, nos traz aí um primeiro momento, um desconforto de ter que aprender algo novo, de investir tempo, porque não é desperdiçar, investir tempo entendendo. Mas olha que legal, o senhor tem essa adoção da tecnologia, falando principalmente na área que a gente conhece muito bem, que é a sua área de atuação em diabetes, esse arsenal de ferramentas tecnológicas. Então, o médico ter a adoção da tecnologia. E aí vem outro tema que eu queria falar com o senhor, que foi assim, bem interessante. O senhor toma posse da presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes em janeiro de 2020, né? O senhor vai lá, o novo presidente da SBD, e aí em fevereiro fecha o mundo, não fecha o São Paulo, fecha o mundo. Me conta aonde essas habilidades que a gente já veio falando aqui de liderança, empatia, comunicação, trabalho em equipe, foram importante para que o senhor comandasse um departamento a presidência da SBD e cuidando aí da vida de 14 milhões de pessoas estimadas aí com diabetes no Brasil. Todo mundo #fica em casa e pessoas com diabetes no grupo de risco, então com um olhar ainda mais cuidadoso. Me conta como foi a adoção da tecnologia, das redes sociais, das ferramentas digitais. Quão importante o senhor olhou e falou, olha, me conta um pouco, porque acho que não foi fácil, né? Então, essa foi uma experiência, assim, eu acho que eu nunca podia imaginar que a experiência de presidir a SBD por 2 anos pudesse me ensinar tanta coisa como ensinou e acabou ensinando, porque eu precisei me adaptar muito, né, com o advento da pandemia de Covid. Você vê, é uma situação que o mundo todo sofreu e que não é comum, né? A gente sabe que a última dessas foi há 100 anos atrás, né? A famosa gripe espanhola, né? Uma epidemia de influenza que matou milhões de pessoas, coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, né? Que acabou alimentando um pouco a disseminação no mundo todo. Naquela época não tinha avião, né? As pessoas se locomoviam de navio, e mesmo se locomovendo de navio, a influenza atingiu o mundo todo. Então, você imagina hoje em dia que a facilidade de você viajar de um ponto ao outro do planeta, como isso pegou, como eu digo, fogo em mato seco, né?
e realmente fez muita vítima, mas muito menos do que na epidemia de 100 anos atrás, né? Porque os recursos hoje de comunicação, de educação, de conhecimento são muito diferentes, e principalmente as vacinas que vieram a mitigar e muito essa situação que ainda está presente, né? A gente sempre está achando que vai acabar, mas está difícil de chegar nesse ponto, acabou, não é? Agora, mesmo aqui, nós estamos em maio, junho de 22, ainda sofrendo e vendo subir das curvas aí de infecção e tal, né? Então, na gestão da SBD, isso se colocou assim de uma forma, eu diria, até explosiva, porque está se apoderando dos números, das informações, né? Eu diria assim, você se referiu aos 14 milhões de pacientes com diabetes, né? Mas uma das coisas mais importantes dentro da missão da SBD é olhar para os profissionais que atendem, né, a esses 14 milhões. É você dar subsídios para que essa missão de um profissional de saúde que se destina a tratar de pacientes com diabéticos seja a mais eficiente possível, né? Então, aí nós temos os médicos, as enfermeiras, as nutricionistas, os psicólogos, os educadores físicos, é um leque uma gama de profissionais, né? E a SBD ela é a mais forte no Brasil nessa atuação de prover educação continuada, multiprofissional para essa equipe toda, não é? E a gente pode arriscar dizer que tem mais um personagem na equipe multidisciplinar, o senhor vai me dizer se sim ou se não, que é inclusive reflexo de uso de tecnologia, que são os influenciadores, os pacientes influenciadores ou profissionais influenciadores? Cada vez mais, viu, Adriano? Os nossos eventos científicos, os últimos 2, particularmente, grandes eventos, o Congresso, o E-Diabetes 2021, que foi o congresso bianual que a sociedade faz regularmente a cada 2 anos, e agora um outro evento específico de tecnologia, onde os influenciadores estavam presentes e dando suas sugestões e participando, porque, na verdade, qual é o foco, o objetivo de todo esse trabalho? É o paciente, né? E os influenciadores, eles têm uma convivência, muitos são pacientes. E se eles não são propriamente pacientes, eles têm seguidores, né? Se eles são competentes na área, eles têm muitos seguidores pacientes. E essa interação, para ouvir o outro lado, é que você transporta aquilo que você faz com empatia dentro do teu consultório, você e o paciente, você transporta isso para o mundo digital e dissemina isso, né? Você usa a capacidade da tecnologia de multiplicar milhões de vezes uma coisa bem sucedida ou mal sucedida. A seleção natural vai acontecendo aí também de uma maneira muito mais rápida, inclusive. Porque se você errar com um paciente, é aquele paciente que você errou, você aprende aquilo, o paciente pode continuar com você ou não e mudar o esquema. É uma coisa individual, mas a hora que você põe rede social e tecnologia nisso, você não está falando com um paciente, você está falando com uma comunidade de milhares de pessoas, né? Então, as coisas são muito mais reais, digamos, muito mais vivas do que naquela bionivocidade da relação médico-paciente, né? Então, como eu vinha falando, na gestão da SBD, como é que foi, assim, para te contar, assim, bem particularmente, depois de tomar pé, né, primeiro mês, no segundo mês já houve um congresso internacional que eu precisei ir em Madrid, e a gente já estava vendo a pandemia vir para o Ocidente, né? Ela começou lá no Oriente. Sim. E
os jornais traziam as notícias e tal. Então, eu viajei para a Espanha e ali já estava começando a ter um caso ou outro. Aqui no Brasil ainda não tinha. Quando eu voltei dessa viagem, no final de fevereiro, foi descrito o primeiro caso aqui, inclusive lá no Einstein, né? E aí a coisa começou. Nessa época, eu estava num trabalho de conversar com as empresas que têm produtos, tecnologias na área de diabetes, definindo as parcerias para a gestão. Então, era uma série de reuniões que nós programamos, um cardápio de reuniões que tinha mais ou menos 30 interlocutores e tinha uma agenda, né? Agenda bem densa. Assim, ao longo de um mês e meio, mais ou menos. As primeiras foram presenciais, a partir da metade já não foi mais presencial. Então, para eu cumprir aquela tarefa inicial de uma gestão numa sociedade desse tamanho, onde nós precisamos conversar e afinar muito bem os discursos e os objetivos com os parceiros, né? Com os caretakers, né? Tem um termo até, stakeholders, né? Dessa gestão. Houve já uma necessidade de adaptação, não é? E a gente começou a ter que desenvolver a capacidade de conversar virtualmente, continuar essas reuniões virtualmente. E aí foi 1001 publicações, podcasts, lives, esses vocabulários todos aí, isso não existia e a gente foi tendo que aprender isso no meio do caminho. Mas é aquilo que eu te falei, o ponto-chave é aquela palavra, empatia. É você tentar ver o que está do outro lado e procurar se adaptar. O médico tem que ter capacidade de adaptação. Eu acho que, até agora da nossa conversa, eu acho que vai ser o ciclo, quando a gente terminar também, é uma fala que o senhor traz aqui, que é uma mensagem muito clara. O médico precisa ter flexibilidade, capacidade de adaptação. Que não é o médico, é todo ser humano, mas naturalmente, por essa grade curricular científica muito bem estruturada que o médico recebe e falta, vamos dizer assim, essa grade de conhecimentos e competências, soft skills que a gente chama, isso realmente é importante. E o que o senhor acha? Porque assim, tem também muitas vezes alguns questionamentos a respeito de redes sociais, né? Então a gente acabou de falar de um comportamento positivo que atinge o mundo. Apertou o botão, ele está ali, está no ar. Está na rede, ele está disseminado para qualquer um ter acesso. E isso, muitos médicos não veem com um olhar positivo. E aqui a gente, naturalmente, nós não estamos falando de nenhum tipo de comportamento antiético ou comportamento de rede social pessoal. Nós estamos falando de influência, usar a ferramenta digital para se comunicar com quem estiver do outro lado. Muitos médicos não gostam, né, de ter a sua comunicação através do Instagram ou através do Facebook, LinkedIn, que é uma rede de profissionais para médicos também. Muitos médicos têm um pé atrás, né, nesse aspecto. O que o senhor pensa a respeito do médico usar a sua rede social, de certa forma, se comunicando com as pessoas? Adriano, por que muita gente não gosta disso, né? Um profissional médico, por exemplo, que tem uma formação bastante rígida, porque ele sai da zona de conforto dele, né? A zona de conforto dele é o livro, é a diretriz, é o conhecimento, é colocar a mão no paciente, ouvir o paciente, ou então entender que ele está dentro de uma corporação, de uma estrutura maior e saber quais são as diretrizes daquela instituição, daquela organização. A hora que ele saiu da zona de conforto, ele tem que se apoderar de uma nova tecnologia, de uma nova visão, de novas ferramentas que não são ferramentas médicas. Ele vai ter inicialmente uma reação a isso, vai entender como uma barreira.
Aí eu volto de novo ao que eu já falei, que talvez eu tenha tido muita sorte na escolha da especialidade de diabetes, que eu falei que diabetes, se você não tiver a participação do paciente junto com você, você não tem sucesso. No diabetes, nós já fazíamos tecnologia há muito tempo antes desse boom de tecnologia que surgiu agora. Porque no momento em que você precisa ter um paciente que tira uma gotinha de sangue do dedo e aplica lá num aparelhinho e aquele aparelhinho diz para ele quanto é que está a glicemia naquele momento, isso é tecnologia. E na hora em que você pede para o paciente fazer isso 3, 4 vezes por dia e depois de uma semana te comunicar esses resultados, você vai estar tendo uma forma de comunicação que é por telefone ou por e-mail ou, enfim, 1001 formas de você ter o paciente fazendo chegar a você aquela informação que é para você ajustar o teu tratamento. Então, essa interação assim bastante frequente com o paciente, o uso da tecnologia de fazer uma glicemia, o uso de uma tecnologia de comunicação que pode ser mais básica, um telefonema, por exemplo, faz parte do dia a dia de quem mexe com diabetes já há décadas, não é? É impossível quem mexe com diabetes não ter que, ao terminar o seu consultório, atender telefonemas e mensagem por e-mail. Isso é o que a gente chama no jargão assim, é o terceiro turno ou a prorrogação do segundo tempo. Entendeu? Tem o primeiro tempo que é de manhã, o segundo tempo que é à tarde e tem a prorrogação, que vai às vezes até altas horas. Você acaba ficando às vezes nisso tanto tempo quanto atendendo o paciente, né? Então isso está muito presente na vida de um diabetologista já há muito tempo. A tecnologia agora ela veio, na verdade, para facilitar as coisas. Porque aquilo que você tinha, por exemplo, relatórios de glicemia que o paciente fazia manuscrito, ele podia selecionar aquilo que ele escrevia lá, colocar uma que ia agradar mais o médico ou não. Quantas vezes eu não tive isso? Ah, doutor, essa daqui eu não pus porque eu sabia que o senhor não ia ficar ia ficar um pouco chateado. Você vê o grau de empatia que o paciente acaba sonegando uma informação que ele sabe que você não vai ficar contente com aquilo. Mas acontecia isso muitas vezes. Hoje em dia, você recebe aquilo de uma forma automática, plotado num gráfico que você entende em 5 minutos, você resolve um problema que demoraria pelo menos 20 minutos ou 30 para resolver antes da tecnologia. A forma de comunicação, hoje você não precisa mais de telefone, você tem 1000 outras formas que a tecnologia trouxe, inclusive essas plataformas, digamos, formais, né, de teleconsulta, perfeito, que tem toda a parte de segurança, de registro de informação, que é a forma profissional de fazer a coisa, né? É que, de certa forma, a gente tem o histórico da diabetes aqui, então a gente acaba entrando muito no tema. Mas é fato que, quando você olha para um contexto onde o médico precisa se comunicar com o paciente, as plataformas elas foram um alívio, na minha opinião, para a classe médica. Exatamente. Né? Porque como o senhor colocou, nós temos ali os guardrails que vão fazer com que essa comunicação seja estruturada dentro da melhor forma possível, de proteção da informação, enfim. Mas quantas vezes o médico não se viu aí refém de ter que mandar uma mensagem para o paciente, de ter porque eu preciso compensar ali, mudar o esquema terapêutico e muitas vezes está preso naquilo que é rápido. Na verdade, tem coisas que não adianta a gente nadar contra a maré. É o que funciona, da maneira que funciona. Então, eu acho bem importante o senhor falar a respeito dessa adoção de tecnologia, né? Porque a gente vê, isso é um tema que, na minha opinião, no meu ponto de vista, digitalmente, quem não se digitalizar vai ficar para trás. Já ficou, na verdade, né? E digo mais, não é um competidor da atividade médica, né? Não é algo que deva ser encarado como um substituto daquela atividade médica tradicional, paciente presencial no médico, no consultório. Ela tem que ser vista como algo a expandir essa atividade, né? Então, por exemplo, não substitui uma primeira consulta
ela idealmente tem que ser feita presencialmente. O médico tem que examinar um paciente, tem que pôr a mão. A tecnologia... Tem que fazer anamnese, né? Exatamente. E você tem que ver qual é o semblante do paciente, assim, ao vivo, né? Não numa tela, a hora que você coloca um problema, porque a forma como o semblante muda é uma informação para o médico. A forma como o paciente entra no consultório, o jeito dele andar, o jeito dele te cumprimentar, isso é informação. A forma como ele deita na maca para ser examinado, a cara que ele faz quando você coloca a mão num ponto ou no outro, isso tudo é informação. A medicina precisa de muita informação. O ser humano é muito complexo, né? Então, veja, a gente não pode encarar a tecnologia como um competidor, como algo que vai substituir a prática médica convencional. E sim, ela vai expandir muito a prática médica convencional. Um outro receio também que faz o médico muitas vezes sair dessa zona de conforto é a questão da cobrança de honorários, né? Sim. O médico é um ser humano comum que no fim do mês tem suas contas para pagar, tem que fazer supermercado, enfim, ele tem que viver. A conta chega no final do mês. A conta chega. Se tem uma coisa que vence no final do mês é a conta, né? Tá. Então, se ele fica o dia todo atendendo pacientes numa plataforma virtual ou através de um WhatsApp, de um e-mail, como é que você cobra isso? Né? Como você quantifica isso? Exato. Mas isso tem que ser quantificado e está se modificando isso. Até os conselhos de medicina já estão prevendo isso, que o honorário para uma teleconsulta tem que ser equivalente a de uma consulta presencial. Cabe ao médico saber se aquele problema que o paciente está trazendo cabe dentro de um teleatendimento ou não. Perfeito. Ele pode resolver uma parte dos problemas no teleatendimento e outra parte ele precisa convocar o paciente. O senhor vem aqui que eu preciso do senhor presencialmente. Tá? Então, é uma expansão da atividade médica. O médico sai da zona de conforto, mas isso é obrigatório, porque ele saiu da zona de conforto muitas vezes. Quando dá um plantão de 24 horas, você está cansado, deu 7 horas da manhã, está na hora de você sair do plantão. Muitas vezes não para descansar, para pegar uma outra coisa, mas está na hora de você sair daquilo. Às 6:50 chega um paciente numa urgência. Você vai começar o atendimento, você não vai falar para o paciente, olha, o senhor espera 10 minutos aí porque vai chegar o próximo. Mesmo porque o próximo pode chegar atrasado, qualquer coisa. Você vai começar um atendimento que começou 6:50, não vai acabar às 7. Ele vai acabar às 7:20, 7:30, até o outro chegar e se apoderar da situação. Saiu da zona de conforto, não é? Exato, exato. Então, o médico vive saindo da zona de conforto. A adoção da tecnologia é mais uma iniciativa dessa, uma necessidade dessa, onde os médicos vão ter que sair da zona de conforto para algo que vai expandir muito a capacidade do médico. Eu enxergo dessa forma. Eu também enxergo que, no meu ponto de vista, por exemplo, a adoção da tecnologia, falando de rede social, é democracia de comunicação. Fluidez. Exato. Então, assim, a gente está democratizando os canais de comunicação. Agora você não está mais preso a um canal de televisão, a uma grande mídia. Você hoje tem, através do seu telefone, celular, seu smartphone, você tem um canal onde você se comunica com as pessoas. Então, democratizou a comunicação. Liberdade de local e de horário, Adriano. Você expande o seu horizonte. Eu, hoje em dia, faço teleconsultas com pessoas fora do país. Essa semana fiz uma teleconsulta a uma cliente minha antiga, que está morando nos Estados Unidos agora. Teve um problema lá de saúde, queria uma segunda opinião em relação ao que foi feito lá. Eu fiz uma teleconsulta, eu aqui, ela na Flórida, né? E de horário também. Se você vai atender um paciente, por exemplo, que está na Europa, um paciente seu que viajou, teve um problema e precisa falar com você. Você está com um fuso horário de 4, 5 horas, né? Mas isso, uma tecnologia, hoje em dia, você tem liberdade, você pode gravar alguma coisa que o paciente vai ouvir depois, ou ele pode gravar e você vai ouvir numa hora mais conveniente, né? Ver um resultado de exame. Você deixa tudo mais fluido e multiplica muito.
Então, num caso, por exemplo, a gente estava falando da Sociedade Brasileira de Diabetes. Os nossos eventos estão cada vez mais tecnológicos, estão cada vez mais utilizando a linguagem digital, que é totalmente diferente da linguagem analógica, no caso de educação médica, educação multidisciplinar. A educação médica vinha calcada num modelo de aula. Eu falo, os outros escutam. Perfeito. Eu mostro uma projeção de slides e os outros ficam olhando aqueles slides. O digital, hoje em dia, não é eu falo e os outros escutam, é todo mundo fala, tem que ter, obviamente, uma ordem, e aquilo que eu estou mostrando, eu posso mostrar a minha tela ou eu posso mostrar qualquer coisa que existe no mundo em termos de imagem que exista sobre aquele assunto. E eu posso até forjar minha aula, formatar ela, de acordo com a necessidade das pessoas que estão assistindo aquela aula, naquele momento. Então, essa é a linguagem digital aplicada à educação profissional contínua, que todo profissional hoje precisa ter. Perfeito. Não é só médico. Não, exatamente. Então, nós estamos utilizando muito isso, os nossos eventos científicos estão se transformando. Aquilo que você fala, a plateia que está aqui, 200 pessoas, 300 pessoas, mas você tem milhares de pessoas que estão participando daquele evento. Então, você está multiplicando exponencialmente a sua capacidade de prover educação profissional continuada. O compartilhamento dessa informação se torna como o senhor comentou. Por exemplo, eu tenho o privilégio de toda vez que eu gravo um podcast, eu tenho uma aula particular e depois, claro, que eu compartilho através das redes sociais, mas é muito interessante. É o que o senhor trouxe. Tem aquele modelo tradicional, que você fala, né? E o outro indivíduo vai ali captar, ao final você tem uma sessão de perguntas e respostas, mas essa dinâmica aqui também de compartilhamento, isso torna tudo muito diferente. Enfim, tem vários temas aqui que a gente que atravessa a noite aqui, horas, e com certeza vai fluir muito bem. Mas a gente vai caminhando aqui, acho que para o final da proposta do nosso tempo, não pelo tempo, porque a gente poderia falar muito mais. E eu quero... o senhor tem alguma outra recado que o senhor gostaria de deixar com base nessa nossa conversa, que o senhor falou... Olha, eu volto ao início do que eu falei. Não é? A medicina, para quem hoje está pensando em entrar numa carreira médica, fazendo um vestibular para medicina, ou quem está cursando a graduação de medicina e está pensando numa especialização, não esquecer o caráter humano da profissão médica, não esquecer que a vocação que o indivíduo tem que ter, a principal, é a de querer ajudar o semelhante dele, né? Dentro das capacidades e do conhecimento dele. Isso é que a gente tem que sempre ter em mente. Ninguém é super-homem e ninguém é Deus, né? Para resolver todos os problemas. Tem casos em medicina que a gente não consegue resolver, mas você tem que estar sempre honesto consigo mesmo, de dizer, eu fiz a minha parte. Eu fiz tudo o que eu sabia, tudo o que me foi ensinado para tentar resolver essa situação. Graças a Deus, a maioria resolve. Algumas não vão resolver, outros vão poder resolver, ou num outro tempo aquilo vai poder ser resolvido. Mas tem que ter essa noção de humanidade e de não divindade, não é? Eu acho que esse é o recado. Muito bom. Eu quero aqui, de certa forma, agradecer o Dr. Domingos. Eu brinco aqui, agradecer os nossos patrocinadores. Dr. Domingos Malherbe é um patrocinador da Anamnese Podcast, porque veio aqui contribuir com o seu conhecimento nesse bate-papo gostoso que a gente teve. Muita satisfação. Muito legal. Vocês nos acompanham, fica aí o convite para vocês acessarem também o nosso canal do YouTube e encontrar todas as outras entrevistas. Em breve a gente traz outros episódios aqui com o Dr. Domingos. Doutor, muito obrigado aí por esse bate-papo. Foi uma satisfação, um grande prazer, e eu que agradeço essa oportunidade.